Me chamo Giovana Maria Alves Duarte e sou discente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. E irei apresentar o resumo que tem por título Responsabilidade Socioambiental por Indústrias de Cosméticos. Introdução. Nos últimos tempos, muito se tem debatido pela sociedade no geral a respeito da sustentabilidade desenvolvida pelas empresas, em especial as produtoras de cosméticos. As mudanças nos comportamentos dos consumidores fizeram com que as indústrias de cosméticos repensassem suas políticas e estratégias que envolvessem sustentabilidade e responsabilidade socioambiental para a criação de uma beleza limpa, ou Clean Beauty, que é um termo que nos últimos anos vem se popularizando. Os consumidores, eles estão cada vez mais preocupados em consumir produtos de empresas que colocam em prática ações de responsabilidade socioambiental, influenciando as empresas a cada vez mais investirem em processos sustentáveis como estratégia para passarem sempre uma melhor visão para o consumidor final. Sendo assim, a inspiração sobre o tema se deu através de reflexões sobre como as indústrias de cosméticos tratam questões sustentáveis como estratégia, trazendo benefícios para o crescimento da marca e para o meio ambiente. Então, dessa forma, esse trabalho tem como objetivo discorrer sobre a importância de ideias sustentáveis e de responsabilidade socioambiental em empresas de cosméticos e como isso as beneficiam. Os procedimentos metodológicos. Esse trabalho é resultado de uma pesquisa de revisão bibliográfica com pesquisa de natureza do tipo exploratória e descritiva na plataforma CAPES, realizando estudos através de artigos científicos. Utilizou-se o termo de busca, o desenvolvimento sustentável do setor cosmético, onde foram encontrados 13 periódicos e sendo 3 desses com enfoque no tema, com seus anos de publicação 2005, 2012 e 2016, como também o termo sustentabilidade do setor cosmético, onde foram encontrados 3 periódicos com enfoque no tema, sendo seus anos de publicação 1 em 2015 e 2 em 2016. Além disso, foram feitas buscas em noticiários, resumos e sites da web. Observou-se que as empresas que utilizam estratégias de caráter sustentável e de responsabilidade ambiental possuem maiores chances de crescerem e serem bem vistas pelos consumidores. Além de contribuírem positivamente para o meio ambiente, são preferíveis aos consumidores, gerando resultados econômicos e positivos. Conclusão. Pode-se concluir que cada vez mais as indústrias de cosméticos devem se preocupar com os impactos ocasionados pela produção de seus produtos, além de possuírem a responsabilidade socioambiental necessária para com o meio no qual ela está inserida. A responsabilidade com a sociedade e o meio ambiente por parte de indústrias de cosméticos, além de ser uma estratégia que atrai cada vez mais consumidores, colabora com a natureza. Olá, me chamo Giovana Maria Alves Duarte e irei apresentar o trabalho que tem por título Importância do Marketing de Guerrilha em Empresas Concorrentes, uma análise entre a rivalidade entre o McDonald's e o Burger King. Introdução. Tendo em vista a globalização, está cada vez mais difícil para uma empresa conseguir alcançar o público para conhecer seus produtos e serviços como antigamente, visto que, com o avanço da tecnologia, as pessoas estão sendo atacadas pelo bombardeamento de informações a todos os momentos, sendo difícil conseguir prestar atenção em alguma publicidade do início ao fim, sem que esta seja muito chamativa. O marketing de guerrilha surge como estratégia de campanhas inovadoras e criativas e com um método pouco convencional, para que chame a atenção do cliente e os resultados possam chegar até a empresa. Logo, o marketing de guerrilha traz uma ideia de publicidade pouco habitual e muito criativa, onde é possível obter resultados de formas pouco comuns, podendo ser muito positivo pelo público. Desde o século passado, as duas empresas de fast food, McDonald's e Burger King, disputam a liderança, sendo a rivalidade entre as duas iniciadas em seus países de origem e perpetuando até os dias atuais no Brasil, sendo o marketing de guerrilha bastante usual para ataques entre ambas as partes. Dessa forma, o marketing de guerrilha busca formas pouco usuais, ousadas e mais baratas para que os resultados sejam alcançados em uma sociedade onde a mídia está saturada. Assim, as empresas devem fugir da zona de conforto e investir em estratégias ousadas para que não sejam ignoradas.
Logo, esse trabalho tem como objetivo avaliar os métodos estratégicos de marketing utilizados pelas empresas concorrentes, também mostrando a importância de utilização de métodos de publicidade pouco convencionais para que as empresas possam se destacar no mercado, em especial as concorrentes. Procedimentos metodológicos. Esse estudo foi feito a partir de uma pesquisa de abordagem descritiva e de natureza qualitativa, através de sites da web, resumos e noticiários, também periódicos na plataforma CAPES, utilizando o termo de busca marketing de guerrilha, sendo identificados 13 periódicos e sendo 5 deles com enfoque no tema, tendo seus anos de publicação, um em 2009, um em 2014, um em 2020 e 2 em 2022. Resultados de discussão. Foi possível constatar que o uso de inovação para propagandas em empresas é importante, tendo em vista que a saturação da mídia com bombardeamento de informações para com a sociedade. O marketing de guerrilha é uma forte ferramenta que, se utilizada da forma correta, pode auxiliar ao alcance de resultados positivos para as empresas que o utilizarem. Em especial, as propagandas feitas pelo Burger King para atacar o seu rival McDonald's geram um efeito positivo, tendo em vista a avaliação do público nas mídias sociais. Logo, com esse estudo é possível constatar que a utilização de ferramentas inovadoras de publicidade é essencial para que as empresas possam se destacar no mercado. Oi, gente! Me chamo Janine da Silva Gomes, sou concluinte do curso de Administração pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e venho apresentar o meu resumo simples para o 4º Congresso Regional de Administração do PAGEU. O meu trabalho teve como título Empreendedorismo Feminino e seus Desafios, um estudo bibliográfico, e por isso se enquadra no GT5, Gestão do Conhecimento, Empreendedorismo, Inovação e Estratégia. Bom, tendo em vista a crescente taxa do empreendedorismo feminino nos últimos anos, torna-se necessário estudos que busquem fornecer a visibilidade que o tema precisa. Apesar de saber, que mesmo com a grande evolução que as mulheres tiveram dentro do mercado, nos últimos anos, é necessário compreender que muitos ainda são as dificuldades e os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras. Por isso, o meu trabalho tem como objetivo identificar os desafios encontrados pelas mulheres que decidem empreender. Para isso, como metodologia, como abordagem, utilizei a abordagem qualitativa para a coleta de resultados. Então, por isso eu fiz um estudo bibliográfico através de plataformas como o CAPES e o SPEL, procurando e buscando artigos que tinham como palavras-chave mulheres nos negócios e também empreendedorismo feminino. E assim conseguindo, então, a minha coleta de resultados com artigos com idioma nativo, o português. Dessa maneira, foi possível compreender que as principais dificuldades que as mulheres encontram giram em torno de 3 principais, que estão entre a conciliação de jornadas de trabalho entre a maternidade e a vida profissional, a discriminação de gênero que ainda existe dentro do mercado e também a falta de credibilidade vinda do próprio mercado. Então, por isso, a gente pode concluir que, apesar dessa evolução, apesar da mulher ter alcançado hoje cargos que antes pareciam impossíveis e que muitas vezes eram colocados somente como cargos masculinos, ainda é necessário que haja políticas públicas que busquem fomentar e desenvolver cada vez mais o empreendedorismo feminino. Então, por isso, fica a dica de trabalhos e de estudos futuros que busquem ainda mais compreender essas dificuldades, que busquem ainda mais compreender esses desafios e assim fornecer a visibilidade para o empreendedorismo feminino e também fomentar cada vez mais o empreendedorismo feminino. Olá, meu nome é Heloísa Medeiros, eu sou graduanda em Administração pela UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e venho apresentar para vocês um trabalho sobre User Experience, inovação, análise histórica sobre estratégias voltadas para a experiência do consumidor, de autoria minha, Heloísa Medeiros, e de Patrícia José Silva Júnior. Nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona essa sigla chamada UX, que define, basicamente, a experiência do consumidor. O que se trata a experiência do consumidor e qual o valor dela para o mercado. A partir da Revolução Industrial, começou-se a pensar mais em maneiras de potencializar o trabalho e torná-lo mais eficiente. A partir de estudos e pesquisas, surgiram metodologias e ciências voltadas ao bem-estar e desenvolvimento do ser humano, como, por exemplo, a economia, a psicologia e os human factors,
Contudo, esses princípios foram se expandindo e passaram então a ter um importante papel no que se diz respeito ao desenvolvimento de produtos e serviços. O User Experience é um termo popularizado por Tom Norman na década de 90 para descrever o estudo voltado às análises de como o consumidor vê, utiliza e interage com os produtos e serviços, com o objetivo de desenvolvê-los e melhorá-los de acordo com as experiências reais de uso do consumidor. O X tornou-se indispensável para o sucesso de muitas das maiores empresas globais e os estudos nessa área garantiram suas posições no topo dos seus mercados, superando seus concorrentes e fidelizando seus consumidores. O objetivo do presente trabalho é fazer um levantamento histórico com o intuito de analisar os padrões inovativos das grandes corporações, desenvolvidos a partir do User Experience, e com essa metodologia de estudo se tornou chave para o domínio do mercado das marcas. Ou seja, o que é, como eu falei no início, o User Experience? É exatamente analisar a experiência do cliente e entender de onde até onde vai essa experiência. Muita gente pensa que a experiência do cliente está apenas no momento da compra. Quando o cliente vem até a nossa loja, no caso de produtos, pega o produto na prateleira, coloca no caixa e aí ele passa ali, é bem atendido no caixa, é bem atendido pelo vendedor. Mas a experiência do cliente ela não é só isso. A experiência do cliente está totalmente voltada para o processo completo. Assistência do pós-venda, como foi o processo de visualizar aquela marca antes de buscar por ela. Então, por exemplo, eu vejo uma marca na internet. O que é que me fez buscar aquela marca? O que foi que fez que eu escolhesse ela para fazer a minha compra? Procedimentos metodológicos, visando compreender os padrões inovativos por trás do sucesso das grandes marcas e corporações. O presente estudo contemplou uma pesquisa de cliente exploratório descritivo, tendo como base a revisão bibliográfica. Ou seja, o estudo foi realizado através de bibliografias já escritas que falam sobre o termo, que mostram um pouco sobre como veio à tona a utilização do termo User Experience e a análise da experiência do consumidor, ela é uma análise antiga, não é algo que começou a ser feito agora. Claro que conforme a evolução, conforme as tecnologias, conforme as redes sociais foram evoluindo, a utilização aumentou muito, mas não é algo novo. Resultados e discussões. As pesquisas preliminares demonstram a importância da User Experience como uma metodologia de inovação que garante o sucesso das grandes empresas como a Google, onde sua ferramenta de busca online domina mais de 90% do usuário desse tipo de serviço, fazendo até mesmo com que, para algumas pessoas, a existência de concorrentes para o serviço por ela ofertado não seja notada. Gente, quem nunca passou pela experiência de não imaginar que existem outras ferramentas de pesquisa? Ou estou em uma situação, preciso de uma informação e alguém que fala, coloca no Google. Hoje em dia o Google se tornou referência. Por quê? Porque ele analisou as necessidades do cliente. Ele analisou exatamente qual era a experiência de uso do cliente com o seu serviço, com o seu segmento. Então ele se adaptou. Ele entendeu que o público dele queria coisas imediatas, coisas rápidas, resultados precisos. Tanto que hoje a gente pesquisa no Google, por mais que tenha diversos artigos sobre aquele assunto, quando a gente pesquisa, ele sempre nos dá um tópico simples, dando uma pincelada básica sobre o que é aquele conteúdo. Por quê? Porque quanto mais a gente evolui, mais imediatista a gente fica. Então a gente não quer ter que sempre ler um artigo enorme para entender sobre um assunto. Às vezes a gente quer saber o significado de uma palavra, uma coisinha rápida, vai ler duas frases já entendendo o conceito. Então, o Google ele se adaptou com a experiência do cliente, com o que é que a gente espera do produto ou do serviço. Considerações finais. Uma das maiores diferenças entre o formalismo e o proativismo, além das comumente mais estudadas, foi a inovação trazida por Taylor ao mudar a forma de produção de um produto único e padronizado, assim feito por formalismo, para produtos mais específicos, personalizados ao gosto do consumidor. Ao mudar o ponto de vista e adequar-se à forma de pensar e desejo do cliente, é possível maximizar o lucro produtivo e o reconhecimento da marca em mercados cada vez mais concorridos. Assim sendo, o User Experience garante estudos e pesquisas que, quando voltados para a inovação e o desenvolvimento, têm potencial de garantir um crescimento contínuo para as organizações. Ou seja, é simples entender que, quanto mais pessoas
isso é, mais as pessoas vão me indicar, porque as suas experiências elas vão ser melhores. Então, a partir do momento que eu entendo o que o consumidor espera do meu trabalho, do meu serviço, do meu produto, eu consigo adaptar exatamente o que ele precisa, que é aquela história de curar a dor do cliente. A gente fala muito de dor nessa área de atendimento ao cliente, nessa área de qualidade do atendimento. Então, a gente está no mercado, seja mercado de serviço, seja mercado de produto, a gente está no mercado para solucionar uma dor. Todo cliente que chega até nós buscando alguma coisa, ele tem uma dor, ele tem um problema. E a gente tem que resolver da melhor forma possível. É isso e obrigada. Oi, meu nome é Alan, eu sou aluno do curso de Bacharelado em Administração da UART e agora eu vou apresentar um pouco do resumo simples intitulado Explorando a Teoria Comportamental. Introdução. A teoria comportamental ou behaviorista da administração é uma teoria aplicada à administração de empresas e teve início em 1947 com o livro Teoria Comportamental na Administração, o Comportamento Administrativo, de Herbert Alexander Simon, o qual criticava e tentava reparar e corrigir os princípios e as ideias da teoria clássica e da teoria das relações humanas. E, apesar de trazer um novo enfoque na abordagem da ciência dos comportamentos, sua ênfase ainda se encontra nas condutas humanas, levando em consideração o contexto organizacional, abrangendo a influência desse comportamento na organização como um todo e a visão dos indivíduos diante da organização. Essa teoria tem como principais características a grande ênfase nas pessoas, a preocupação com o comportamento organizacional e os processos de trabalho e o estudo do comportamento humano. Nesse sentido, esse estudo busca levantar os principais periódicos ou revistas e artigos que vêm utilizando esse termo entre os anos de 2010 e 2020. O procedimento metodológico utilizado foi um levantamento bibliográfico realizado no portal Periódicos da CAPES, do Ministério da Educação, MEC, usando uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva. Resultados de discussão. Na análise foi usada a plataforma CAPES, pois ela é muito utilizada na área da administração e pesquisa científica no Brasil. Nesse levantamento foi empregado o termo teoria comportamental e foram obtidos 55 resultados no período entre os anos de 2010 a 2020, onde são em sua maioria artigos, com 53 resultados. Os restantes são um livro e uma monografia. 43 desses artigos foram publicados na coleção ONIFY da Gale, que é um site onde são postados inúmeros periódicos, majoritariamente em inglês. No caso do nosso levantamento, ao todo 39 deles foram postados originalmente na língua inglesa. Uma curiosidade é que nenhum autor se repete, todos eles usaram esse tema em apenas um trabalho. Considerações finais. Apesar da pesquisa não apresentar um número muito grande de resultados, não ter uma variação considerável de gêneros textuais quando comparada a outras temáticas, essa exploração ainda é muito proveitosa por ter resultados sólidos e de fácil entendimento. Isso também mostra que a teoria comportamental é pouco difundida em trabalhos e pesquisas científicas contemporâneas. Então é isso, eu termino aqui minha apresentação e obrigado. Olá pessoal, estou aqui para apresentar o resumo simples, elaborado por mim, Laíre Gomes, Elian Fernandes e Rosimar Ramos, com o seguinte título: A importância do treinamento no ambiente organizacional do ensino público. A educação foi ganhando cada vez mais visibilidade e importância, e atualmente ela é considerada como um serviço público de socialização e aprendizagem, encaminhada ao desenvolvimento intelectual e ético do indivíduo. Para que a educação possa ser oferecida com qualidade, muitos direitos são garantidos para os servidores públicos, principalmente na questão aqui exposta, o treinamento no ambiente educacional, considerado como um processo sistêmico e pontual que se relaciona a uma ausência funcional a ser suprida pelo cargo em curto prazo na organização. A partir disso, o presente estudo busca responder o seguinte questionamento: o treinamento é importante no âmbito organizacional? Vale ressaltar que foi considerada as práticas e vivências dos últimos 5 anos. Para tal, foi realizada uma pesquisa de opinião no Colégio Municipal de Horário Integral Cônego Torres, uma instituição de ensino fundamental 2, localizada no município de Serra Talhada, Pernambuco, que atende diariamente a um público de quase 500 estudantes do 5º ao 9º ano, que busca a melhoria no desenvolvimento de seus processos em todos os setores
e visa atender às necessidades e expectativas do público assistido, com o processo de melhorar os resultados de aprendizagem. O nosso objetivo foi mensurar a relevância dessa prática para a reinvenção das atividades laborais no ambiente organizacional e sua percepção pelos atores da instituição. Para tanto, os procedimentos metodológicos teve a finalidade básica e estratégica em busca de aprofundar o conhecimento científico acerca da aplicação do treinamento em instituições de ensino público, com o objetivo descritivo exploratório, aplicando questionários através de fontes digitais, como também físicas, procedidos à aplicação de pesquisa de opinião, envolvendo os níveis operacional, tático e estratégico da instituição escolhida, em uma amostra de 31 participantes, com uma abordagem qualitativa, o método hipotético dedutivo e procedimento de pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de dados e estudo de caso. Diante dos resultados encontrados pela pesquisa realizada com diversos funcionários da escola, entre eles estagiários, pessoal administrativo, professores, diretora, vice-diretora, coordenador pedagógico, auxiliares de serviços gerais, merendeiras e porteiros, quase sua totalidade já participou de treinamento no ambiente escolar. E grande parte deles teve um alto nível de satisfação. Dos 31 participantes, apenas 3 não receberam treinamento nos últimos 5 anos, que foram os estagiários do curso de letras da UAST, recém-chegados à escola, em menos de 2 meses de estágio. Isso mostra também que a escola tem se preocupado com a evolução dos seus funcionários. E diante do exposto, foi constatado que o treinamento é de suma importância para a reinvenção das práticas no contexto organizacional, visto que é um procedimento capaz de fortalecer as habilidades dos colaboradores e faz com que ele se desenvolva de maneira perceptível, como também faz efetivar o princípio da eficiência no serviço público, pois assim, além de melhorias no planejamento, para ofertar um serviço de boa qualidade para a sociedade. Sem dúvidas, a relevância do treinamento ela foi compreendida por todos os colaboradores da Escola Municipal Cônego Torres, como também a prática do treinamento foi essencial para a instituição e para um melhor funcionamento dela. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos. Cavalcante, eu vou apresentar o artigo Evidências do processo de financiarização em companhias têxteis, um estudo multicaso. Bem, o processo de financiarização caracteriza pelo aumento da influência financeira sobre decisões operacionais da empresa. Nesse cenário, as empresas diminuem o investimento em ativos imobilizados, aumentam os recursos de aplicação financeira e paga dividendos generosos aos acionistas. Isso tem uma consequência negativa porque diminui o recurso para investimento em capital produtivo, consequentemente diminuindo o emprego e a expansão física das empresas. O artigo foi uma análise documental em balanços de empresas listadas na B3 no segmento básico, conhecido como antigo segmento tradicional. Foram 3 grandes companhias têxteis brasileiras, indústrias. Nesse sentido, todas as empresas aumentaram as suas despesas financeiras, certo? 2 aumentaram o financiamento e 2 aumentou o imobilizado, certo? E uma aumentou a aplicação financeira e outra diminuiu a aplicação financeira. Então, se você for ver no caso da empresa A e no caso da empresa B, você pode caracterizar que houve um aumento da evidência da financiarização. Por quê? Porque elas aumentaram as despesas financeiras e diminuíram o imobilizado, certo? Uma diminuiu o financiamento, mas porque teve um resultado financeiro operacional negativo. Já a empresa C, houve apenas um aumento das despesas financeiras, certo? Houve um aumento do financiamento, mas ela aumentou o imobilizado. Assim, nós podemos concluir que no caso da empresa A e no caso da empresa B, há evidências do processo de financiarização. Obrigado. Bom dia, meu nome é Ivancio Cavalcante, eu vou apresentar o artigo Evidência de um processo de financiarização em indústrias brasileiras. A escolha desse tema é porque é um tema que está ganhando relevância e ainda está sendo pouco discutido no âmbito da administração de empresas do Brasil.
Então, o que consiste a financiarização? Financiarização é um processo em que as empresas diminuem o ativo imobilizado e colocam maior participação de recursos em aplicações financeiras e distribuição do dividendo. Então, é uma forma dela gerar alta rentabilidade para os acionistas e focar mais na distribuição de riquezas do que no investimento produtivo. E qual a consequência da financiarização? É a diminuição da capacidade produtiva das empresas, do investimento produtivo que gera empregos. Então, esse artigo ele foi uma análise documental dos balanços das empresas, certo? Foram empresas listadas na B3, no setor básico, conhecido como antigo tradicional, certo? E elas foram escolhidas de maneira aleatória. Então, uma observação no processo, você vai ver que nesse artigo todas as empresas diminuíram o ativo imobilizado. Diminuir o ativo imobilizado significa diminuir a capacidade produtiva. E todas elas tiveram aumento das despesas financeiras. Por quê? Porque a financiarização se caracteriza por isso. Diminui o ativo e financia a operação através dos financiamentos. E distribui o lucro quase que na totalidade para os acionistas, deixando a empresa ser financiada por despesas, ser financiadas pelo financiamento de capital de terceiros. Isso agrega o quê? O aumento das despesas financeiras. Então, todas as empresas tiveram aumento das despesas financeiras. Por quê? Porque aumentou o financiamento da operação e, consequentemente, diminuiu o imobilizado. Algumas houve um aumento da aplicação financeira, que é outra característica. As empresas, em vez de mobilizar capital, deixam o capital em aplicações financeiras. Outras tiveram diminuição das aplicações financeiras. Mas como todas elas houve a caracterização de aumento das despesas financeiras, aumento do financiamento e diminuição do ativo imobilizado, nós podemos concluir que já há evidências nessas três empresas que o processo de financiarização está instalado. O processo de financiarização se caracteriza pelo avanço de questões financeiras sobre questões operacionais da gestão do dia a dia das empresas. Obrigado. Olá, me chamo Maria da Penha Lima Ferreira, sou discente da UFRPE UAST e irei discorrer sobre o presente trabalho, a qual tem como título Endividamento das empresas listadas na B3 durante a crise da Covid-19. O trabalho ele foi introduzido falando que a decisão sobre a formação da estrutura de capital é uma das mais importantes dentro de uma empresa, por se tratar da escolha das fontes de recurso, capital próprio e capital de terceiros, que serão utilizadas nas operações e investimentos, impactando no custo de capital, risco e no lucro da organização. Dessa forma, o endividamento, uso de capital de terceiros, quando utilizado sem planejamento, tende a influenciar negativamente no valor e grau de risco da empresa. Assim, o objetivo foi compreender se os níveis de endividamento das empresas listadas na B3, que é a Brasil, Bolsa, Balcão, foram alterados durante a pandemia da Covid-19 e se houve diferença entre os setores da economia. Procedimentos metodológicos. Essa pesquisa caracteriza-se como descritiva, por descrever e apresentar características do endividamento das empresas listadas na B3 durante a pandemia da Covid-19, possibilitando analisar e indicar a natureza das variáveis. Quanto à abordagem, esse estudo classifica-se como quantitativo, tanto pelo tipo de dados coletados quanto pelo tratamento e técnicas de análise. Para a representação do endividamento das empresas brasileiras, foi analisada alguns indicadores de estrutura de capital, comparados em dois períodos, o anterior à pandemia, ano de 2018 e 2019, e durante a crise da Covid-19, ano de 2020 e 2021, para uma amostra composta por 322 empresas listadas na B3. Os dados foram coletados na plataforma economática e utilizou-se o Excel para cálculos, gráficos e tabelas. Em resultados e discussões, mostraram que, no geral, as empresas listadas na B3 tendem a manter uma estrutura de capital com proporção maior de financiamentos por capital de terceiros do que capital próprio, notando que no período anterior à pandemia,
o endividamento foi em maior quantidade de longo prazo do que de curto prazo. E ao verificar os resultados dos níveis de endividamento para cada setor, percebe-se que as consequências da pandemia, no que se refere ao endividamento, atingiram de forma desigual. Alguns foram favorecidos e outros prejudicados. Dessa forma, a intensidade com que cada setor foi atingido pela pandemia está relacionada à sua área de atuação, já que a crise acarretou na paralisação de diversas empresas que pertenciam aos setores considerados não essenciais. Em considerações finais, a presente pesquisa, ao atingir o objetivo proposto, contribui para a literatura sobre a compreensão do endividamento das empresas listadas na B3 durante o período de pandemia, que, por utilizar uma amostra com tamanho considerável, fornece um bom indicativo da situação das empresas brasileiras. Com base nos resultados, pode-se identificar a existência e influência de crises sobre o endividamento das empresas, conforme apontado pela literatura. Confirmou-se ainda que os efeitos da crise sobre os setores são de acordo com características de cada um, e que isso é refletido na forma de endividamento. Do ponto de vista gerencial, esse estudo destaca a importância da decisão da estrutura de capital por parte dos gestores, por ser um fator de sobrevivência determinante durante as turbulências econômicas. Olá, me chamo Carlos e ao lado da professora doutora Trícia Pontes, realizamos o trabalho sob o título Mudanças Climáticas e Risco Financeiro, uma análise para o setor de energia elétrica brasileiro. Inicialmente, foi realizado várias pesquisas com o intuito de verificar como que a literatura, através de seus pesquisadores, estão lidando sobre esse tema que é tão relevante para o nosso cotidiano. E foi verificado, né, que há, sim, uma grande preocupação por parte da literatura estudada e por parte também das empresas que vivenciam esse dia a dia, né, na sua realidade, que as mudanças climáticas a cada dia têm impactado suas operações. Com base nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo analisar como as empresas que compõem o setor de energia elétrica no Brasil estão considerando as mudanças climáticas e se estabelecem em relação com os riscos financeiros. Na metodologia, foi realizada uma pesquisa de cunho exploratório com abordagem qualitativa e aplicação do método de conteúdo aos relatórios de sustentabilidade das empresas de energia elétrica pertencentes ao Índice de Energia Elétrica da B3. Ao todo, foram analisadas 17 empresas através de seus relatórios durante o ano de 2021. Com relação aos resultados e discussões, foi visto que há um reconhecimento por parte de todas as empresas do problema que é as mudanças climáticas e seus desdobramentos. Foi visto, né, que, no caso, a ocorrência dessas mudanças climáticas, ela impacta as suas operações através de uma alta exposição do setor elétrico a eventos naturais extremos, como, por exemplo, vendavais, chuvas de granizo, secas, estiagens prolongadas, como a do ano do estudo. E foi visto que a cada passo que esses eventos acontecem, há um desdobramento nas operações das empresas. E isso impacta diretamente suas operações. Foi verificado tanto na literatura estudada quanto nos relatórios das empresas que a geração energética é condicionada ao estado do clima aqui no Brasil, onde mais de 80% da sua matriz energética é composta por renováveis. Então, o estado do clima atual vai impactar diretamente essa geração de energia. Se há uma seca em andamento e essa seca provoca baixa nos reservatórios, isso vai impactar diretamente as operações das empresas.
Diante disso tudo, houve a comprovação que era o objetivo dessa pesquisa de encontrar uma relação entre risco climático e risco financeiro. Essa relação ela existe, porque quando é impactada as operações das empresas, as empresas terão que fazer uma série de ajustes para atender à demanda que elas precisam atender seus clientes. Então, a cada desdobramento das mudanças climáticas, há uma implicação financeira, sim, nas operações dessas empresas. Essas implicações, elas ocorrem principalmente o aumento dos custos das operações, que as empresas não estão acostumadas a um patamar mais elevado para se produzir eletricidade, quando ocorre esses desdobramentos das mudanças climáticas, como seus eventos. E nisso tudo acontece também que há uma perca de receita nisso tudo, porque vai haver interrupções no fornecimento. Essa interrupção ela gerará menos consumo de energia e esse menos consumo gerará menos caixa para as empresas através de suas receitas. Isso tudo tem toda uma implicação na imagem da própria empresa, que tenderá a passar por grandes desafios e, com certeza, vai ter que lidar muito bem com isso tudo. Todas as empresas do índice pertencentes a elas, elas trabalham com planos de adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E esses efeitos todos que são ocorridos, como que foi acabado de falar, eles são monitorados e avaliados continuamente. Então, sempre vai haver essa questão desse acompanhamento para ver até que passo as empresas podem ir, né? E nisso tudo há a presença de oportunidades com as mudanças climáticas, como, por exemplo, a diversificação energética, como outras fontes de energia, a não ser a hidrelétrica, como eólica, por exemplo, e a modernização do seu portfólio, né? Que é toda a sua infraestrutura que fornece essa eletricidade. Então, a partir dos resultados obtidos com a pesquisa, é visto que há essa exposição do setor à energia elétrica, mas as empresas estão tentando lidar da melhor maneira possível através de planos de contenção, planos de avaliação, de monitoramento, e que elas estão empenhadas em fazer com que esses efeitos tenham o menor impacto possível nas suas operações e que a cada passo nesses planos que é de adaptação e mitigação das mudanças climáticas possa ser encontrada uma oportunidade de vencer isso tudo. E secas como a do ano passado, do ano de 2021, do ano do estudo, evidenciam o tamanho do desafio que esse setor tem, que se for bem feito essa mudança de uma economia carbonizada para uma economia descarbonizada, é totalmente possível, feito com segurança e com planejamento, e para se levar em consideração que essa passagem ela é totalmente necessária para que a gente tenha a chamada sustentabilidade para todos e todas. Obrigado. Olá, vou falar sobre as contribuições da Endomarketing, uma distribuidora de bebidas. Os autores são Eduardo Pereira, Luciana Borges, professora Maria José, professora Suiane e professora Patrícia. Falando um pouco sobre a introdução, né, o endomarketing é considerado uma tática de desenvolvimento organizacional capaz de cativar e até mesmo fidelizar o colaborador. Assim, se faz necessário investigar se essa ferramenta pode funcionar a satisfação do cliente interno. Diante do contexto, tem-se como pergunta de pesquisa quais as contribuições do endomarketing uma empresa no segmento de distribuição de bebidas. Visando responder essa questão, o presente trabalho tem como objetivo
Em geral, verificar as contribuições do endomarketing, uma empresa no segmento de distribuição de bebidas, no caso da Serra Talhada, e também escassear e identificar especificamente se há ações de endomarketing na empresa e compreender como se dá a comunicação interna na empresa e avaliar o nível de satisfação dos funcionários. O procedimento metodológico trata de uma pesquisa descritiva do campo, com abordagem quantitativa, realizada através de um questionário disponibilizado no Google Forms. As variáveis abordadas da pesquisa relacionam-se ao perfil sociodemográfico do indivíduo, as práticas promovidas pela empresa, que são consideradas como ações endomarketing e que são notadas pelos colaboradores, a comunicação interna e como os funcionários se sentem em relação ao trabalho. Os resultados e discussões foram, após a coleta de dados, foi possível perceber que a empresa implementa ações correspondentes ao endomarketing e que as mesmas possuem resultados satisfatórios. Além disso, foi constatado que a empresa investe na comunicação interna e que o nível de satisfação foi elevado dentre os correspondentes. Assim, o endomarketing se mostrou uma ferramenta capaz de impulsionar os níveis de satisfação do cliente interno. Quanto às considerações finais, durante o estudo realizado na empresa, foi possível constatar que essas implementações que se configuram como endomarketing, especificamente ou exemplificativamente, a existência de canais diretos de comunicação, convenções internas para a interação entre os colaboradores, feedbacks relacionados ao desempenho, treinamento e capacitação. Recomenda-se que a distribuidora trabalhe no desenvolvimento de um plano de implementação de endomarketing para alcançar resultados superiores, demonstrando aos funcionários, aos seus funcionários, a importância e os benefícios que podem ser obtidos através dessa ferramenta. Muito obrigada. Olá, sou Luciana Borges, vou falar sobre marketing digital, um estudo referente ao impacto e a importância do marketing digital sobre a fidelização dos clientes na loja Cacau Show, em Salgueiro, Pernambuco. Os autores desse trabalho são Ayane Rezende, Luciana Borges, eu, professor Jailson, professora Suiane e professora Patrícia, participaram da banca e também contribuíram para a elaboração desse artigo. Introdução, o presente artigo teve como objetivo apresentar a importância das estratégias e ferramentas utilizadas pelo marketing digital e seu impacto sobre a fidelização dos clientes na loja Cacau Show, em Salgueiro. Tais estratégias e ferramentas tornam-se fundamentais frente ao contexto de constantes mudanças no mercado. Os meios de comunicação, como as mídias sociais, são capazes de proporcionar às empresas um novo meio de divulgação e promoção de seus produtos e serviços, de uma maior aproximação entre empresa e cliente. E para atingir o objetivo, foram levantados 2 propósitos específicos, que seria analisar como são utilizadas as estratégias e ferramentas do marketing digital para a retenção e fidelização dos clientes da loja e verificar também o grau de interatividade e aproximação entre loja e cliente. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa exploratória é de fundamental importância para o pesquisador se aprimorar o problema a ser investigado, tendo como principal finalidade aperfeiçoar suas ideias e assim torná-las explícitas, leciona o Gil 2007. Logo, a pesquisa apresenta um perfil quantitativo, descritivo, ao levantar dados primários sobre a opinião de 43 clientes da loja Cacau Show, em Salgueiro, Pernambuco. Como instrumento para a coleta de dados, foi aplicado um questionário contendo 13 perguntas abertas e fechadas, sendo que 10 dessas perguntas foram direcionadas aos clientes e 3 ao gestor. O questionário foi realizado no período de 25 a 30 de abril de 2022, no ano corrente, sendo, segundo Richardson,
2014, página 188, as informações obtidas através de questionário possibilitam a observação de características de um indivíduo ou grupo. Quanto aos resultados de discussão, os resultados obtidos mostram a importância de um plano de marketing digital bem planejado para uma melhor utilização de todas as ferramentas e estratégias que o marketing digital pode oferecer juntamente com as mídias sociais como meio de comercialização, divulgação e promoção. Tais meios são utilizados atualmente por empresa para melhor atender as necessidades do cliente e, dessa forma, satisfazê-los e torná-los clientes fiéis. Quanto às considerações finais, desse modo, conclui-se que o presente estudo conseguiu atingir os objetivos apresentados, mostrando a importância e o impacto causado pelo marketing digital quando bem planejado para alcançar os objetivos da loja e reter e fidelizar os clientes, assim como a necessidade de manter-se atualizado diante das mudanças e comercialização do mercado e das novas tecnologias. Muito obrigada. Olá, meu nome é Heloísa Medeiros, sou estudante de Administração na UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e vou apresentar para vocês o nosso trabalho de autoria minha, Heloísa Medeiros, e de Patrício José da Silva Júnior. O trabalho é voltado para o comportamento do consumidor, as motivações para o feedback voluntário e como as organizações devem interpretá-las. Introdução. O uso estratégico da internet, bem como dos websites, lojas virtuais, mídias sociais e médios transpostas, é um dos fatores decisivos para a sobrevivência das empresas no competitivo mercado globalizado. Dito isso, a forma como elas se relacionam com seus consumidores através dela pode ser a chave para o seu sucesso ou para que sejam forçadas a fechar as portas e abandonar seus negócios. O feedback, seja ele através das pesquisas de mercado ou voluntariamente deixado pelos consumidores, são um dos pontos necessários para o contínuo desenvolvimento da organização, pois é a partir das opiniões do cliente que se é possível moldar o produto ou serviço para cumprir o seu objetivo base, a satisfação e bem-estar do cliente. O objetivo do presente trabalho é entender a disposição e a motivação dos consumidores a voluntariamente fornecer feedbacks e opiniões através da internet, buscando entender o que os motiva e os sentimentos envolvidos em tal ato, além de mapear as informações coletadas com o intuito de analisar o que falta ou o excesso de feedbacks podem representar para as empresas e sua imagem online. Gente, a pesquisa surgiu através da necessidade de entender quem é realmente o cliente que oferece risco para o negócio. Às vezes a gente tem a percepção de que o cliente que não critica, de que o cliente que não vem até nós e não dá uma sugestão, ele é o cliente que está trazendo coisas positivas para a nossa empresa. E ao longo do trabalho, nós veremos que nem sempre é assim, que às vezes esse é o cliente que mais nos oferece risco. Visando compreender o comportamento dos consumidores quanto ao feedback voluntário, realizado através de mídias sociais, websites, lojas virtuais e também o que os mesmos podem representar para as organizações, o presente estudo compreende uma pesquisa de um exploratório descritivo com abordagem quantitativa. Por meio de pesquisa bibliográfica, contempla-se a fase exploratória, contextualizando o sistema abordado e, em seguida, através de uma pesquisa de campo, serão coletados dados e registradas as variáveis para a validação do estudo e obtenção dos resultados. Para a coleta de dados, será utilizado um questionário, aplicado aos entrevistados que se dispuserem a responder de forma voluntária, através do Google Formulários. O link para responder será enviado aos respondentes por meio de redes sociais e de comunicação. Como dito na metodologia, o trabalho é de grupo exploratório, foi realizada uma pesquisa com um público bem aberto, através de um formulário do Google Forms, onde nós perguntávamos qual o comportamento do consumidor, o que ele achava do feedback voluntário, se ele costumava fazer, se ele não costumava fazer. Então, conforme a gente foi estudando os dados, nós entendemos qual percentual consegue ter essa liberdade de chegar ao estabelecimento, de dar sua opinião, sem ser solicitado. Grande parte sinalizou que só dá opinião quando é perguntado. Os resultados parciais demonstram que o sentimento de satisfação e superação das expectativas, como sendo os principais responsáveis pelos feedbacks positivos dos consumidores, e os de insatisfação, raiva e frustração das suas expectativas responsáveis pelos negativos, há também aqueles que não se sentem motivados a expressar sua opinião,
independente do seu sentimento em relação ao consumo, esses podem representar, na matéria de seu volume, perigo à subsistência do negócio, uma vez que não sabendo onde melhorar e o que deve ser mantido, pode fazê-lo estagnar e silenciosamente perder a força do mercado. A maioria das vezes, como consumidor, nós imaginamos que ao não sugerir uma melhoria, a não pontuar uma crítica, nós estamos somando para o estabelecimento, quando na verdade funciona o inverso. Quanto menos a gente se comunica com o proprietário, seja com o gestor, seja com o atendente, mais nós estamos prejudicando o negócio. Porque vamos pensar na seguinte ótica: se eu não sei o que melhorar, se eu não sei o que incomoda o meu cliente, eu vou estar sempre ali no mesmo nível. Por isso, nós vimos que esses clientes que não se posicionam são mais perigosos do que o que realmente se posicionam. Porque seja na crítica ou seja no elogio, você consegue visualizar como está o seu comportamento em relação aos clientes. Quando o cliente se cala, você fica sem ter o entendimento do que está acontecendo na cabeça do cliente. Ele pode simplesmente não estar gostando, estar ficando calado e indo para casa, que não é a nossa intenção. Então, todos os gestores deveriam ter a visão da importância que esse feedback tem para as organizações, ao invés de ficar com raiva, ao invés de se magoar com as situações. Na maioria das vezes, as empresas elas recebem um feedback negativo, recebem uma crítica construtiva para evoluir e também acham negativo. E não deveria ser assim. A gente deve entender o feedback como algo para fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça, e não o contrário. Considerações finais. A internet ressalta a ideia do quão polarizada está a sociedade e como se tornou fácil ter um mundo de possibilidades na palma da mão. Os consumidores podem, em um instante, mudar sua opinião sobre empresa, produto ou serviço, e não mais consumir, buscando substitutos imediatos. Por isso, as empresas devem manter um relacionamento saudável e constante com o seu público, levando em consideração suas opiniões, vontades e desejos. Saber usar as informações que lhes são entregues é um fator determinante para a sua sobrevivência. Aqui o que a gente tem que entender? É aquela história que a gente sempre ouve, que quando a experiência é boa, a gente conta para 2 pessoas. Quando a experiência é ruim, a gente conta para 10. Então, nós precisamos, como gestores, entender totalmente como utilizar as informações. Não adianta a gente pegar a informação, guardar ali no gaveta e fingir que está tudo bem. Então, pega as informações, transforma em gestão. Para quê? Para melhorias, para evolução. Então, se o cliente chegou hoje e ele criticou que a minha comida, um exemplo, ela chegou fria. O que eu posso fazer no outro dia? Ter atenção para que não ocorra novamente. E aí eu vi que o cliente chegou na loja. O que eu vou fazer? Eu vou ter atenção de ir lá para o cliente. Olha, bom dia, como é que o senhor está? Ter uma atenção diferenciada, por quê? Porque eu posso transformar o comportamento daquele cliente. Se ele me der a oportunidade de voltar ao meu estabelecimento, eu tenho a oportunidade de reverter a situação. Se ele não voltar ao meu estabelecimento, se ele simplesmente escolher não voltar mais, foi um cliente que eu perdi sem ter a oportunidade de reverter. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Luciana Borges, vou falar sobre a análise das influências que implicam no processo de decisão de voto do eleitor no município de São José do Belmonte, em Pernambuco. Os autores desse trabalho são Maria Letícia, Luciana Borges, professor Jailson, professora Suiane, professora Patrícia, participaram da banca e participaram também como contribuintes para a elaboração deste artigo. Na introdução, o presente trabalho constitui-se de uma análise acerca das influências que implicam no processo de decisão de voto do eleitor no município de São José do Belmonte, e diante das transformações ocorridas desde o início deste século XXI, o comportamento dos eleitores também sofreu alterações. Isso exigiu das organizações políticas uma adequação às particularidades dos cidadãos. Assim, o marketing político está intimamente ligado a estes eleitores e o eleitorado, sendo um impulsionador do conjunto das atividades políticas desde a parte inicial, com o planejamento, partindo deste para a ação e, em seguida, o acompanhamento e a avaliação das ações públicas. Quanto procedimentos metodológicos, foi construído a partir da combinação de uma pesquisa qualitativa realizada com tais eleitores no ano de 2022, tendo como foco
as eleições do último outubro, né? Tenta combinar elementos de análise oriundas das principais teorias explicativas do voto, como a teoria sociológica, a teoria psicossociológica, as teorias da escolha e teoria da escolha racional, né? E algumas de suas variações encontradas na literatura brasileira sobre o tema. Os resultados de discussão, ao final da análise, conclui-se que foi possível, em parte, né, atingir os objetivos e de identificar as influências de intenção de consumo do voto, né, sobretudo na esfera política. Outras conclusões complementares foram destacadas no estudo, tais como a política de distanciamento do eleitor e a imunidade, né, do candidato ao mundo da política perante as características de ordem moral. Enquanto considerações finais, de modo geral, o que percebemos foi a existência de elementos de uma cultura política de distanciamento, o qual os eleitores operacionalizam a partir da divisão entre o mundo do cotidiano, das relações pessoais, da família, do trabalho, dos amigos, e o mundo da política, né, como forma de imunização em relação às mazelas que acreditam ser características da política, né, e de seus políticos em geral. Muito obrigada. Tchau, tchau.